pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui para mais um devocional. Estamos com Caio, mais conhecido por vocês como Titio Mutante, e nós vamos estar adorando ao Senhor nessa noite. E aí, de início, eu gostaria que vocês abrissem lá em Gênesis 22. É uma história, uma passagem bastante conhecida por todos nós. A gente aprende ela desde o departamento infantil, quando nós somos crianças. E ela vai falar da prova que Deus coloca para Abraão. Abraão tinha um único filho chamado Isaac, que tinha tido ele depois de muito pedir a Deus, na sua velhice já. E aí Deus coloca Abraão, a fé de Abraão à prova, e pede para que o seu filho, para que ele faça um holocausto para o seu filho. A gente sabe que naquela época eram feitos holocaustos com ovelhas, com cordeiros puros, para que os pecados fossem perdoados, para que as pessoas fossem limpas dos pecados, porque Jesus não tinha sido enviado ao mundo ainda como Cordeiro de Deus para nos salvar. E aí Abraão precisava fazer um holocausto. E aí Deus pede para que Abraão faça um holocausto, mas com o seu filho, e o seu único filho a quem ele tanto amava. E Abraão, mesmo fazendo isso, mesmo sendo seu filho, Abraão teve fé em Deus e cria que o Senhor providenciaria um cordeiro. E aí lá em Gênesis 22, a partir do verso 9, vai dizer assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por aquele nome o lugar: o Senhor proverá. Daí dize-se até o dia de hoje, no monte, o Senhor proverá. A passagem mostra uma fé de um homem que tinha um filho e que precisava sacrificar esse filho, mas não é a fé de Abraão que eu quero colocar como ênfase nessa passagem. O que nós queríamos enfatizar nessa passagem é o fato de Abraão ter aberto mão do seu único filho por amor a Deus, por obediência e por temor a Deus. Nós não temos filhos ainda, vocês também não, mas nós sabemos que nós temos muitos planos, temos muitos projetos, coisas que a gente ama, coisas que a gente se apega como futuro ou como presente. E Deus nos pergunta, neste dia: o que será que tem ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas? Será que existe algo em nossas vidas que nós não abriríamos mão por obediência ou por temor a Deus? E aí eu gostaria que você fizesse uma oração conosco nessa noite, apresentando a Deus as nossas vidas, as nossas prioridades, o que tem ocupado esse lugar, se existe algo que Deus tire de nossas vidas, que Deus nos faça amar a Ele acima de todas as coisas. Ele merece ocupar o patamar mais alto de nossas vidas, Ele merece ser a primazia em nossas vidas. Então todas as outras coisas devem estar em segundo plano. E nós vamos fazer essa oração nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e entregasse a sua vida junto conosco. Senhor, nós te entregamos os nossos corações, te entregamos as nossas vidas.
Senhor, sabemos que existem tantas coisas em nossas vidas que são primazias, que são prioridades, que são projetos, que são planos para o futuro. Mas, Senhor, nós te clamamos, nós te pedimos que o Senhor não permita que essas coisas ocupem o primeiro lugar em nossas vidas. Que nós não permitamos, Senhor, que essas coisas ocupem o teu lugar em nossas vidas. Senhor, sabemos que tu és grandioso, que tu és maravilhoso, e a tua palavra nos fala que se colocarmos o teu reino, que se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, Senhor, que o Senhor entre em nossos corações, que o Senhor arranque das nossas vidas tudo aquilo que nos atrapalha de estarmos mais próximos de Ti e de estarmos tendo o Senhor como a primazia das nossas vidas. Queremos te dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti, que nós precisamos, Senhor, do Senhor em nossas vidas. Só assim seremos totalmente felizes, Pai. Então queremos te entregar os nossos corações, para que o Senhor molde e para que o Senhor mude, conforme a Tua vontade, Jesus. É isso que nós te clamamos, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar adorando a Deus com todo o nosso coração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
nossas vidas, Senhor, sejam sacrifícios vivos em Teu altar. Ó Senhor, que o Senhor tome o primeiro lugar em nossos corações. Que nossas vidas glorifiquem ao Teu nome, Jesus. Amém, meus irmãos. Gostaria de, nesse momento, compartilhar um texto da Palavra do Senhor. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios, capítulo 1, versículo 15. A Palavra do Senhor diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Esse texto, irmãos, é escrito pelo apóstolo Paulo e o intuito dessa carta é ensinar os crentes de Éfeso as maravilhas do Evangelho, as maravilhas da graça do Senhor. E também demonstrar as suas implicações práticas, as suas implicações que relacionam não apenas o seu cotidiano, mas também a sua vida em comunidade, na igreja. Se nós olharmos os textos anteriores e seguintes, nós vamos perceber que a todo tempo o apóstolo Paulo demonstra essa preocupação em ensinar, mas também essa gratidão em saber que a igreja de Éfeso ela estava crescendo, ela estava gerando frutos. E no versículo 15, no versículo 16, ele vai falar que ele não cessa de dar graças, porque ele tem ouvido que aqueles que faziam parte dessa igreja estavam tendo fé em Cristo, estavam reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador. E ele vai dizer que agradece a Deus em suas orações, e ele faz menção do nome da igreja de Éfeso a Deus, se referindo em orações. O apóstolo Paulo também pede como um cuidado para que o Senhor Jesus Cristo revele a eles em espírito a sabedoria, a revelação também do pleno conhecimento. Então, em outras palavras, nós precisamos compreender que o conhecimento da palavra, o conhecimento bíblico, ele é importante para a nossa fé. E ele é um pilar essencial para a vida de um cristão. Se você é um crente, se você conhece a Deus e você não busca a sua presença, você não busca o seu conhecimento através da palavra, você está faltando nisso. O apóstolo Paulo exorta a esses irmãos dizendo de que eles precisam fazer isso. Ele diz que essa sabedoria, que essa revelação possa chegar a eles como um pleno conhecimento, para que só assim eles possam, de fato, ter os olhos iluminados, os olhos do seu coração iluminados, para saberem qual é a real esperança do seu chamamento. Para que as riquezas dos santos, as riquezas da glória do Senhor possam ser reveladas. Porque se pararmos para pensar, irmãos, diante do momento em que estamos passando, se nós não tivermos real conhecimento de quais são as riquezas que o Senhor tem separado para nós, e não apenas isso, mas o próprio Deus, se não conhecermos a pessoa dele, nós não entenderemos a sua maravilhosa graça, nós não entenderemos quem é esse Deus Criador. E é por ele e é para ele, irmãos, que nós estamos aqui. Nós precisamos entregar as nossas vidas a ele e entender de que essas revelações, elas estão contidas nos textos bíblicos. São nesses textos, é na palavra do Senhor, que nós encontraremos refúgio, que nós encontraremos esse Deus. Nós buscaremos ele e nós encontraremos ele na sua palavra. Ela é suficiente para todos nós. Paulo está dizendo isso, ele está querendo dizer que é por intermédio dela que os nossos olhos, irmãos, serão iluminados. Porque muitas e muitas pessoas nesse mundo não querem ter um relacionamento com Deus. Ora, porque elas não conhecem a Deus. Porque elas nunca experimentaram a Deus. Porque elas nunca tiveram uma vivência com Deus.
se elas buscassem a Deus, se elas tivessem um pleno conhecimento através da sua palavra, através da oração, elas certamente mudariam de ideia. Elas certamente se aproximariam de Deus. Porque se aproximando de Deus, elas se aproximariam da sua própria existência. A nossa existência está em Deus. Nós fazemos parte desse plano maravilhoso. Nós somos co-participantes, co-herdeiros da maravilhosa graça do Senhor, do maravilhoso plano de salvação. Paulo também ele discorre ainda no texto e ele vai falar no versículo 20 de que esse mesmo poder e esse mesmo ímpeto de Cristo, que foi ressuscitado entre os mortos, que foi crucificado naquela cruz, permanece na vida de todo crente ainda nos dias de hoje. E ele vai falar, no versículo 19, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, que somos nós, filhos de Deus, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual dentre os mortos, exerceu nele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais. Então, Cristo ele morre, Cristo ele ressuscita, e esse mesmo Espírito, irmãos, de poder e de glória, está na vida daqueles que confiam em Deus, está na vida dos crentes. O próprio Cristo fala que nós faríamos obras maiores do que Ele. Nós estaríamos completando a sua obra, nós daríamos andamento ao processo de evangelização, de propagação do Evangelho no mundo. Então isso é algo que foi entregue a nós pelo próprio Cristo, e Ele não nos deixou órfãos, porque se nós fizéssemos todas essas coisas pela força do nosso braço, nós jamais conseguiríamos. A igreja jamais teria sustentado ou teria resistido durante todos esses séculos até o dia de hoje. Certamente, se aqueles que iniciaram a igreja fizessem pela força do seu braço, nós não teríamos acesso à palavra do Senhor nos dias de hoje. Nós sequer conheceríamos quem foi esse Cristo. Esse Cristo passaria a ser simplesmente um mero Cristo histórico, ao qual viveu em determinado tempo, influenciou determinadas pessoas em determinada época. Mas graças a Deus, irmãos, que Ele enviou um Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco durante todos os dias, durante toda a nossa vida. Ele jamais nos abandonou. E é graças a Ele que a palavra dele se permanece viva e eficaz na vida de todos nós. Então esse Espírito permanece em nós. Mas também ele vai dizer que a esse, que é o Cristo Jesus, foi dado o nome que está acima de todo nome. E esse nome, ele está acima de qualquer coisa. Ele está acima de toda a sua criação, ele está acima dos homens, ele está acima de qualquer nome. E ele fala com privilégio para todos nós, de que ele é o cabeça da igreja, de que ele é aquele que direciona todas as emoções, todas as sensações, todos os movimentos do corpo, que somos nós. Então isso é um privilégio para todos nós, irmãos, sermos o corpo, os membros que movem esse corpo maravilhoso, esse corpo que compõe como Cristo sendo o cabeça de toda a igreja. Então, nós precisamos entender isso, de que nós somos um corpo que movimenta, e como um corpo nós não podemos parar. E é mediante esses momentos que nós estamos vivendo, que nós precisamos permanecer firmes, entendendo de que quem nos sustenta, de que quem nos fortalece, quem nos direciona é o próprio Deus. É Ele quem nos dá a graça de vivermos nesses momentos, nesses tempos difíceis, para que nós venhamos compreender e entender de que Ele é o nosso sustentador. Ele é quem nos alivia, quem nos alimenta. Ele está conosco durante todos os dias, durante todos os momentos. Então, se você ainda não experimentou esse Deus,
se você ainda não pôde contemplá-lo na sua palavra, nas Escrituras, que você busque a Ele durante esse momento. Que você esteja incessante em oração, sabendo de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu à sua vida. Ele responde às orações, irmãos, e Ele está vivo nessa palavra. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós começamos a ler o seu texto, nós vamos perceber de que é o próprio Deus que está falando conosco nesse momento. Amém? Então que você possa entender, que você possa levar essa palavra adiante, que você faça conhecido o Evangelho. Talvez devido a algumas barreiras, nós não podemos estar fisicamente juntos, mas certamente também com os seus parentes ou alguns amigos, mas você pode usar outras ferramentas. Você pode usar outras ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, que você possa fazer uso disso, que você possa fazer um bom uso disso, enviando uma mensagem de conforto, de fortalecimento, enviando textos bíblicos, enviando um áudio, que você possa estar, de alguma forma, conectando essas pessoas a Deus. Que você possa, de alguma forma, alimentar essas pessoas, mostrar a elas o real sentido da vida. Então, que nós estejamos firmes, permaneçamos firmes no Senhor. Todas essas coisas passarão, mas a sua palavra permanecerá. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma breve oração para que o Senhor possa nos abençoar, que você possa ficar com Ele nesses dias e que Deus possa alimentar o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, Senhor. Conhecemos a Ti, Senhor, graças à Tua palavra. Graças, Senhor, à nossa vida de oração, Pai. Te pedimos que o Senhor possa nos dar, Pai, a mesma consciência que o Senhor deu aos irmãos de Éfeso, Senhor. Que o Senhor esteja nos alimentando, que o Senhor esteja revelando, abrindo os nossos olhos de quem é o verdadeiro Senhor. Aonde de fato está a nossa esperança, Pai. Que a nossa esperança esteja em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Te peço que o Senhor nos ajude a usar as ferramentas que temos em nossas mãos nos dias de hoje para continuar propagando o Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A graça e a paz.